Questão número 10, meu querido aluno, uma questão do SESMAC, Medicina 2025-1, questão ainda de tabela periódica, né, propriedades periódicas. Então vamos lá, ele fala o seguinte, que em 1869, dois cientistas, Lothar Meyer e o Dmitri Mendeleev, descobriram que os elementos, quando arranjados em ordem crescente das massas atômicas, agruparam-se em famílias com propriedades semelhantes. Então aqui ainda se agrupava na tabela periódica de acordo com a massa, né? Moseley foi o primeiro cara que organizou a tabela periódica pelo número atômico. Mendeleev denominou essa observação de lei periódica. Sobre o raio atômico, os elementos são dadas afirmativas. Verifique que estão corretas. Primeiro, um elemento, se o elemento é um metal, o raio atômico é o dobro da distância entre os seus centros de átomos vizinhos? Não. Olha só, geralmente eles fazem o seguinte, por exemplo, vamos pegar aqui hidrogênio, né? É difícil você medir o raio atômico. Como assim, Sam? Você pegar a distância do núcleo até o último elétron. É difícil. Então, a ideia é mais ou menos essa. Você tem aqui, ó, hidrogênio ligado a hidrogênio. Então, pegou dois átomos iguais. Dois átomos iguais, para formar uma molécula, um elemento químico só, então, dois átomos iguais, pois vão ter geralmente o mesmo tamanho. Então, de maneira para você entenda, então vamos supor que eu tenho um átomo de hidrogênio aqui, eu tenho outro átomo de hidrogênio aqui, certo? E aí, como é que eu calculo o tamanho de duas circunferências? Pô, a distância entre os centros vai ser o diâmetro, beleza? E a metade é quem? É o raio. E aí você tem o raio atômico. É assim que ele sabe, é o tamanho de um átomo. Então o raio não é o dobro da distância entre os núcleos, tá? Essa bolinha aqui que o Sandrão fez aqui, ó, pintar de vermelho aqui, ó, são os núcleos, tá? O hidrogênio da direita e o hidrogênio da esquerda. Então não é o dobro, é a metade. Então essa está falsa. Se essa está falsa, eu já arriscava a C, a D e a E. Essas daqui estão fora. Bom, terceiro, se um elemento é um não metal ou um metalóide, usamos a distância entre os novelos de átomos unidos por uma ligação química. Está aqui o hidrogênio. Esse raio também é chamado de raio covalente do elemento, correto? Esse raio também é chamado de raio covalente, porque você vai lembrar de ligação covalente que ocorre entre não metais, né? Então, verdadeiro. O raio atômico geralmente diminui da direita para a esquerda ao longo do período e aumenta com o valor do número atômico. Então vamos lembrar o seguinte, eu tenho aqui tabela periódica, certo? O raio atômico na tabela periódica, nas famílias, nos grupos, ele aumenta de cima para baixo. E no período é da direita para a esquerda, certo? Então o raio atômico geralmente diminui da direita para a esquerda. Não, ele aumenta da direita para a esquerda, certo? O raio atômico aumenta na tabela periódica da direita para a esquerda, se olhando para a tabela periódica, da esquerda para a direita. Então, terceiro é falso. Então, peço desculpa aqui, ó. Aqui é o 1, tá? Aqui é o 2 e aqui é o 3. Bacana? Então, só 3 alternativas. Começou do 2 aqui, mas no material, no seu material já vai estar corrigido, tá bom? Então, na verdade, o dois está correto? Apenas o 2. O verdadeiro seria aqui, letra A. O 3 está correto? Não. Beleza? Então, 1, 2, 3. 2 está correto. Bacana?